estudantes da filosofia da Unimes, os que mais assistirem aí o nosso vídeo. A intenção aqui agora é a gente, dando prosseguimento aos estudos sobre o Marx, a gente tratar rapidamente do conceito de modo de produção. Para antes da gente começar, eu coloquei lá, nós temos as aulas texto, enfim, né, que ajudam a gente a pensar esses temas todos, e esses vídeos também dão suporte. Claro, a gente precisa ler o texto do próprio pensador, né? Isso toma sempre mais tempo, mas eu coloquei também lá no sistema, né, no Saiba Mais, além de outros textos, eu coloquei um que saiu nesse livro aqui. Deixa eu deixar aqui mais perto para vocês verem. Tá dando para isso rapidamente, fica ruim, mas enfim, é um livro chamado Karl Marx, Desbravar o Mundo Novo do Século XXI. Esse é uma coletânea de textos bastante interessante, com vários enfoques aí sobre o pensamento Marx. E tem um texto meu, humildemente aqui, que saiu ano passado em comemoração aos 200 anos do nascimento do Marx, né? Nasceu em 1818. E eu deixei o texto meu que saiu publicado aqui, eu coloquei lá também, chama Marx, Ciência e Revolução. Ajuda a gente a pensar aquela coisa das duas descobertas que a gente falava na aula passada, enfim, né? Então eu vou deixar também no YouTube lá embaixo um link, para quem quiser dar uma lida. Isso pode ajudar um tanto, tá? Lembrando que eu falo aqui, estou gravando aqui da minha casa, o microfone fica aberto. Portanto, os ruídos da natureza e os ruídos feitos pela nossa espécie devem aparecer aí também, né? Como sempre, meu cachorro late aqui para qualquer mosquito que passa na rua, então os passarinhos cantam e assim vai, né? Bom, o nosso tema aqui, eu costumo sempre, eu falo assim, vou fazer o vídeo rapidinho, de 10 minutos, aí eu me alongo e falo demais. Mas esses temas todos nos obrigam a tratar de muita coisa, né? Então a gente está falando aqui, está passando mil coisas na cabeça, que precisava falar, mas não dá tempo. Então quem sabe uma hora dessa a gente cria coragem e faz um monte desses, assim. Aí quem gosta mais de assistir vídeos, né, como suporte para leitura depois, pode servir disso. Eu vou tentar ser mais objetivo nesse aqui. Então lá a gente tem textos também tentando de maneira sintética e didática tratar do conceito de modo de produção, e eu vou tentar falar disso rapidamente, assim, de maneira quase que esquemática, né, para servir as nossas reflexões. Primeiro é o seguinte, né, o conceito de modo de produção, de maneira bem geral, assim, só para a gente saber do que a gente está falando, né? O Marx chamava o que de modo de produção? Essas formas de organização da vida social, né? Então, o escravismo é um modo de produção, o feudalismo é um modo de produção, o capitalismo é um modo de produção, e assim sucessivamente. Na tradição marxista, vocês vão encontrar duas maneiras de pensar o conceito de modo de produção. A primeira delas, ela vai se referir exclusivamente à estrutura econômica. Então vai falar exclusivamente das relações sociais de produção e das forças produtivas, né? Essa definição, ela está baseada, vamos dizer assim, ou largamente, né, baseada num prefácio de uma obra que o Marx publicou em 1859, chamado Contribuição à Crítica da Economia Política. Nesse prefácio, que eu recomendo a leitura, é o único lugar na obra do Marx em que ele faz uma síntese das suas descobertas. Ele mesmo fala da sua trajetória intelectual de maneira bem rápida, né? E faz depois ali uma síntese das suas descobertas, que, como qualquer síntese, é sempre né, assim, parcial, né? Não é aprofundada, deixa lacunas e tal. Inclusive dessa síntese do prefácio derivam aí justificativas economicistas, né, da leitura do Marx, que não correspondem à realidade da obra quando a gente pensa no seu conjunto, né?
O Marx mesmo usou essa coisa do formas de produzir, modos de produção, às vezes como sinônimos, e aí esse conceito de modo de produção vai se complicando, né, no texto dele mesmo. Né? O Engels sempre me pareceu muito mais preciso, né, na questão do uso dos termos e tal. O Marx era mais livre com relação a isso. Mas enfim, na tradição marxista vocês vão encontrar de duas maneiras, né? O modo de produção se referindo exclusivamente à estrutura econômica, e depois vocês vão encontrar também o modo de produção se referindo à conjugação, à interação das estruturas, ou seja, né, o modo de produção como a articulação dessas três estruturas fundamentais, que são a estrutura econômica, a estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica. Como eu disse lá no prefácio, né, na primeira formulação, o Marx ele vai falar de uma estrutura econômica, e sobre a estrutura econômica se ergueria uma superestrutura, né? Então a estrutura jurídico-política e ideológica apareceriam como uma superestrutura, né? Então, como algo que é construído sobre essa estrutura econômica, e daí essas derivações economicistas todas, né? Como se a economia fosse o que determina mecanicamente as demais estruturas. Por isso que nós preferimos a segunda maneira, né, de como se pensa esse conceito de modo de produção, que é pensar o modo de produção como a articulação dessas três estruturas, tendo, como Engels insistiu, né, em cartas, enfim, em livros, a estrutura econômica como determinante em última instância. O que significa esse em última instância, né? Significa que não há uma determinação mecânica, né, que a estrutura jurídico-política e ideológica, elas não são meras derivações, né, ou replicações das determinações da estrutura econômica de forma direta, né, mas que a estrutura econômica ela acaba por determinar as demais que vão interagir com a estrutura econômica, enfim, né? E isso e essa compreensão ela é importante quando a gente pensa a dinâmica, né, histórica desses modos de produção, ou quando a gente estuda formações sociais específicas. Depois nós vamos fazer uma diferença entre o que é formação social e o que é modo de produção, para a gente entender isso melhor, também em outra aula rápida. Então, de maneira rápida, né, nessa compreensão do modo de produção, né, como articulação entre estruturas, nós podemos chegar, a partir da análise, né, de modos de produção diversos, podemos chegar a um conceito de modo de produção, né? O conceito ele é um objeto formal, né? Então ele não vai acontecer assim, exatamente na maneira, né, como ele está expresso conceitualmente em todos os cantos do mundo, né? Então há particularidades e tal, de novo, a necessidade de diferenciar a formação social do próprio conceito. Mas nós podemos também formular conceitos específicos, né, dos modos de produção. Então um conceito de modo de produção escravista, de modo de produção feudal, de modo de produção capitalista e assim vai. Inclusive nós podemos pensar até onde é possível, né? Não dá para determinar em todos os aspectos, como eu falei na aula anterior, em modos de produção que não ocorreram ainda, né? Como a possibilidade do modo de produção comunista, né? Então, tanto para estudar historicamente, né, para compreender formas de organização da vida social anteriores à nossa, ou que coexistem com ainda hoje, né, no mesmo tempo no nosso mundo, mas também para analisar a nossa forma de organização da vida social. Esse conceito de modo de produção é um instrumento fundamental. Então vamos pensar assim, né? Quando eu digo que o modo de produção ele é a articulação dessas três estruturas fundamentais, é bom tentar pensar o que são essas três estruturas, né? Primeiro, de maneira assim bastante rápida também, o que significa essa ideia de estrutura quando a gente está falando de sociedade, né? Isso é sempre um problema para se definir e tal, e o pessoal vai dizer, isso aí é interferência do estruturalismo, que vem lá da linguística e tal, depois da antropologia francesa.
Isso não tem relação com estruturalismo, né, que é outra corrente lá que vocês estudam também em algum momento do curso. A ideia de estrutura, se a gente quiser fazer da maneira mais simples, assim, tenta imaginar o que é a estrutura de um prédio, né? A estrutura de um prédio não é a parede, a janela e a porta, né? A estrutura de um prédio é o esqueleto do prédio, né? Então é tanto lá desde os alicerces, enfim, mas as colunas, as vigas e tal. A gente pode dizer que estrutura é tudo que dá forma e limita, né, uma dada construção. Se a gente pensar nesses termos, né, então imagina lá um prédio, né, o esqueleto do prédio. O esqueleto, se a parede é de alvenaria ou de madeira depois, se a janela é de madeira ou de alumínio, se tem vidro ou não tem vidro, qual é a cor que o prédio tem e por aí afora, isso tudo não vai mudar o que ele é estruturalmente, entende? Se você quiser estender uma parte da laje do prédio, de um apartamento qualquer, para além do que é o limite, você tem que mexer na estrutura do prédio. Então, assim, a estrutura delimita, né, a forma de uma construção qualquer, né? Ela delimita e dá forma. A gente pode tentar transferir isso dessa maneira simplificada para pensar essas formas de organização da vida social. Então, o modo de produção seria a articulação, né, dessas três estruturas fundamentais, e essa articulação estrutural ela delimita e dá forma para uma dada maneira de organização da vida social. E aí assim a gente consegue estudar e classificar formas diversas da sociabilidade humana, enfim. Quais estruturas seriam essas, então? A econômica, a jurídico-política e a ideológica. Então vamos por partes, né? Sendo que a econômica é a determinante em última instância das demais. Então Marx descobriu isso, né? O que significa, de novo, né? Vou insistir agora para explicar a estrutura econômica. Essa determinação em última instância ela é fundamental porque o Marx ele descobre, ao estudar o processo histórico, que antes da nossa espécie pensar em arte, em política, em filosofia, em religião, em qualquer outra coisa, ela precisa resolver alguma coisa que é elementar e fundamental para qualquer outra espécie viva, né? É conseguir os gêneros necessários para a manutenção e reprodução da vida. Então esse elemento é fundamental. A nossa espécie, que tem vida gregária, né, pelas razões mais diversas, enfim, ela vai se organizar, portanto, para conseguir esses gêneros necessários para manter e reproduzir a vida, né, estabelecendo relações que são então necessariamente sociais, né, e que nós vamos chamar de relações sociais de produção. Então o que está na base da estrutura econômica é isso, né? Assim, é a maneira como num dado período da história a nossa espécie se organiza para produzir e reproduzir a vida material. Essa organização, né, quer dizer, essas relações sociais de produção, elas vão corresponder também a estágios determinados de desenvolvimento das forças produtivas. O que seriam as forças produtivas, né? Esquematicamente, né? Elas seriam a junção ali dos meios de produção e do trabalho humano. Os meios de produção a gente pode entender como, se a gente pensar no nosso tempo aqui agora, para usar termos que não são comuns, né? As matérias-primas, as ferramentas, as máquinas, o espaço, né? Isso tudo é o combustível, enfim, isso tudo é meio de produção. E o trabalho humano entra aí, né? Não só o trabalho humano propriamente ali, o da produção efetiva, né? Que cria valor, enfim, mas também o trabalho da ciência, né? O desenvolvimento do conhecimento humano, o desenvolvimento técnico, tecnológico e assim vai. Então, esse seria o conjunto das forças produtivas. Portanto, a gente pode dizer, né, que a estrutura econômica ela é a junção, né, das relações sociais de produção
que ocorre num determinado momento de desenvolvimento das forças produtivas. Há um longo debate sobre qual desses dois elementos é o mais importante ou mais determinante no desenvolvimento histórico, da relação entre o ritmo e a qualidade das forças produtivas e do desenvolvimento das forças produtivas, como determinado pelas relações sociais de produção e como elas interagem, enfim, né? E é claro que há uma relação bastante direta, né? As necessidades da reprodução, né, do modo de produção capitalista, dão um ritmo acelerado, né, e de uma determinada qualidade ao desenvolvimento técnico e tecnológico, que é diferente de formas anteriores, né, e será diferente de formas posteriores da organização da vida humana. O mais importante é que essas coisas interagem entre si, né? Então, relações sociais de produção e forças produtivas. O desenvolvimento das forças produtivas é contínuo, né? Então ele ocorre em continuidade. O Marx ele vai dizer então que o desenvolvimento das forças produtivas é um dos elementos-chave, né, para a geração de contradições derivadas do processo de reprodução social, que abrem possibilidades, né? Essas contradições abrem possibilidades para a transição de um dado modo de produção para um outro qualquer. Então, quando a gente pensa as coisas nesses termos, né, esse determinismo econômico, ou tal economicismo que geralmente atribuem, né, ao Marx e ao marxismo, embora, claro, né, haja autores marxistas que tenham caído nisso mesmo e tal, mas ao pensar as coisas nesses termos, né, esse economicismo é uma crítica infundada, né, quando a gente recorre ali ao texto do Marx propriamente. Então não há uma determinação mecânica da estrutura econômica sobre as demais, e também, né, essa ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas ela abre possibilidades, né, porque atua também, né, na geração de contradições no processo de reprodução, mas esse desenvolvimento das forças produtivas abre possibilidades, mas não determina também o devir histórico, né, enfim, de maneira mecânica de jeito algum, né? Então nós temos outros elementos que têm que agir nesse processo aí, inclusive a interação, né, entre essas três estruturas fundamentais, e entre duas, mas a jurídico-política e a econômica, elas vão, no geral, aparecer, né, como os elementos importantes aí, ou mais notáveis, né, nos processos de transição. Depois, quando a gente falar da reprodução e da transição, a gente volta a isso, né? Mas é claro que há no processo de transição, né, essa articulação que ocorre entre as estruturas no processo de reprodução. Na transição há uma defasagem entre as estruturas, né? Quer dizer, essa articulação ela está quebrada, né, necessariamente, né? E ela precisa um outro modo de produção constituído exatamente no momento em que você tem uma rearticulação das estruturas, né? Estruturas de tipo novo, né, necessariamente. Nesse caso, se a gente pensar historicamente, né, a estrutura jurídico-política cumpre um papel fundamental nesses processos. Por isso que sempre a chamada tomada do poder político, né, aparece como um objetivo de quaisquer processos revolucionários, né? Quer dizer, quem consegue tomar o poder político consegue também construir ou dirigir, né, na medida do possível, as novas relações sociais e construir, portanto, novas relações que sejam coerentes com seus interesses, né? Ele está falando de interesses de classe propriamente, né? Se a gente pensar assim, né, a estrutura, uma classe somente se torna politicamente hegemônica, vai dizer o Marx lá
na ideologia alemã ainda, o Marx e o Engels, quando ela consegue fazer com que seus interesses de classe pareçam aos olhos das demais classes como interesses universais. Isso nos remete então, né, à estrutura jurídico-política e à estrutura ideológica também. A estrutura jurídico-política ela seria o que então? Então a econômica ali, né, relações sociais de produção, as forças produtivas e a dinâmica que ocorre aí nesse processo. A estrutura jurídico-política, a gente está se referindo a quê? Necessariamente às formas de organização da vida social, né? Se a gente usar exemplos de agora também para que os termos façam mais sentido. A forma de organização do Estado, todo o aparelho burocrático, né? Então o Estado e suas instituições, o direito, o sistema jurídico, penal, penitenciário, o aparelho repressivo do Estado como um todo. Isso tudo é estrutura jurídico-política, né? Os poderes, enfim, a maneira como cada sociedade vai dividir ou centralizar isso, né? Como eles serão e a partir de quais valores, né, eles serão organizados, enfim. Isso tudo faz parte da estrutura jurídico-política. A gente pode dizer então, né, que a estrutura jurídico-política ela cumpre um papel fundamental de criar as condições para que aquelas relações sociais de produção, né, próprias de um dado modo de produção se reproduzam no tempo. Por isso que isso vai se expressar na questão normativa, isso vai se expressar na forma de organização dessas instituições, né, que tem como tarefa a manutenção da ordem. A ordem, né, só para os positivistas, a ordem é algo neutro e imparcial, né? Não existe uma ordem solta no vento, né? A ordem é abstração pura, né, se a gente pensar pelo termo só. A ordem é sempre a ordem de um dado tipo de organização, né? Então a ordem numa sociedade escravista é a ordem que permite com que aquele tipo de relações de exploração do trabalho do humano sobre o humano se reproduza no tempo. A ordem numa sociedade feudal era a ordem feudal, evidentemente, né? Que interessava particularmente a nobreza. Assim como a ordem na sociedade capitalista é a ordem burguesa, né? A gente está falando de uma ordem que beneficia prioritariamente, né, os interesses da classe dos capitalistas, né? E quando a gente está falando da classe dos capitalistas, a gente está falando obviamente do grande capital, né? A gente não está falando de alguém que tem uma lojinha, né? Carrocinha de lanche, assim, ele não é dono dos meios de produção, né? A empresa lá de garagem, está falando das grandes empresas, enfim, da alta finança, é desse pessoal que a gente está falando, né? A gente até brinca, às vezes tem gente que fala assim, não, eu sou capitalista. Falo, não, você não é capitalista, né? Se você não é dono de capital, né, nesse sentido, né, dono de meios de produção, você não é capitalista, né? Você pode até defender o capitalismo, não há problema algum, né? Você pode ser trabalhador e defender o capitalismo, assim como a gente pode ter, ao longo da história, encontrar servos defendendo a ordem feudal, escravos defendendo o escravismo, né? Nos tempos obscuros que nós vivemos, isso nem surpreende, né? Então você pode ter trabalhadores assalariados defendendo a ordem capitalista. Então, não há problema com relação a isso, assim, problema assim, né, diretamente, né? É uma posição que pode ser tomada. Mas isso não faz de ninguém capitalista, né? Isso te faz, sei lá, né, um adepto de alguma corrente. Aí, né? Os liberais fazem muito isso, enfim, né? Mas que defende a ordem mesmo sem ser da classe, para usar um termo genérico, dominante da ordem, né? Depois as classes, precisa estudar isso com carinho, né? As classes sociais são divididas também em frações as mais diversas, enfim, é a diferença entre classe social e estrato social. Então tem uma porção de termos aí que precisam ser melhor estudados para a gente empregá-los também da maneira correta. E por fim, né, nessa exposição rapidíssima sobre o conceito do modo de produção, vem a estrutura ideológica, né?
Vejam, quando a gente fala assim, né, uma classe só se torna politicamente hegemônica quando ela faz com que seus interesses de classe pareçam aos olhos das demais classes como interesses universais. A gente pode usar essa frase como uma chave aí para a gente pensar essa coisa que a gente chama de ideologia, né, nesse sentido de estrutura ideológica. A ideologia, nesse caso aqui, ela é um conjunto de representações da realidade que dá sentido para o vivido. Vejam, não é uma operação da consciência, né? E, portanto, não é uma consciência falsa, né? Não se trata de uma operação da consciência. A consciência, que é algo próprio da nossa espécie, ela pode, né? Então, que nós temos consciência, não há dúvida, que nós podemos formular juízos, né? A partir de valores os mais diversos, assim vai. Isso não há dúvida, isso é diferente. É uma diferença grande que nós temos com relação aos demais animais. Mas essa consciência ela pode ter uma percepção da realidade totalmente diferente do que a realidade é objetivamente. E isso não é uma operação da consciência, mas é porque a realidade se apresenta, no geral, de maneira deformada. Tentem pensar no seguinte, né? Lembram do filme Matrix, o primeiro filme? Aí tinha ali um rapaz ali que é o mocinho do filme, ali, o Neo, e ele tinha um trabalho, tal, ele tinha a vida dele, ele fazia até umas coisas erradas lá no trabalho dele, legais e não sei o que e tal. Para ele aquilo ali era o mundo existente, o mundo verdadeiro, né? Tinha gente, tinha rua, tinha loja e essas coisas todas. Carro andando e por aí vai. Num determinado momento ele trava contato ali com aquele grupo, né, do Morfeu, enfim, e esse cara chega nele e fala assim, ó, eu te dou duas pílulas aqui, uma azul e uma vermelha. Se você tomar azul, você continua no seu mundinho. Se você tomar vermelha, você vai entender direito o que as coisas são. E ele resolve tomar a vermelha. Quando ele toma a pílula vermelha, ele descobre que o mundo, como ele achava que era o mundo, não existia mais. Quer dizer, aquele mundo que ele achava que era o único existente e fazia sentido, enfim, não era o mundo que ele vivia, né? O mundo que ele vivia era outra coisa, aquele mundo estava destruído, né? Eles estavam lá sendo cultivados para fornecer energia para a inteligência artificial, tá? Aí entra a parte ficcional do filme. O que esse filme ajuda a gente a pensar, né, nesse caso da ideologia? Infelizmente nós não temos uma pílula da verdade para resolver essas coisas. Seria ótimo se tivesse, mas nós não temos. Ou então uma pílula para a gente sair de vez da realidade, que também pode ser bastante bom, né? Você viver ali num mundo paralelo aqui. Mas a ideia que a gente tem aí é quase a mesma desse sentido de ideologia, né? Tenta imaginar essa possibilidade, né, de viver como o Neo vivia ali no filme. Quer dizer, tudo que faz sentido, né, nessas relações, né, as coisas que você observa, elas fazem sentido, né, essas relações todas e tal. Inclusive você faz projeções, né, para a própria vida e às vezes para a sociedade como um todo a partir dessas representações, né. Tenta imaginar por um instante que a maneira como você apreende o nosso mundo e as nossas relações não corresponda à realidade do que o nosso mundo é e do que as relações são de fato. É isso. E assim, é bem maluco isso mesmo, porque se você começar a ir para além das aparências das coisas, enfim, você vai descobrir que de fato as coisas não são bem da maneira como elas se apresentam para nós. Mas assim, a questão da ideologia, como ela não é algo que se resolve com a consciência, ela traz outros problemas, né? Então assim, o conhecimento só não resolve isso, né? Então não basta assim, então vamos conhecer como é a realidade e nós acabamos com essas representações mistificadas ou deformadas da realidade. Não resolve, né? Nós somos constituídos pelas relações sociais de produção, eu disse agora há pouco, né? Então nós somos produto desse meio. Às vezes mesmo com o conhecimento de como as coisas são na realidade objetiva, nós vamos continuar a ter valores e a projetar a vida e encontrar
sentido nas coisas por dentro da ideologia. O que o conhecimento auxilia, claro, é começar a colocar isso tudo em questão, né? Enfim, mas se nós saímos da ideologia ou não, eu acho que ainda é uma questão aberta, né? Não temos nenhuma resposta muito boa para isso, né? Mesmo porque quando a gente cai nesse mundo dessa possibilidade, precisa saber se você, quando sai da ideologia, você não está, na verdade, entrando nela de uma vez por todas, né? E aí danou-se. Mas tem como resolver isso sim, teoricamente pelo menos, né? Mas aí a gente precisa agregar uma porção de outros elementos aí na nossa discussão. Vamos ver se mais para frente a gente faz um vídeo ou alguns vídeos sobre esse tema da ideologia só. Mas a estrutura ideológica, no fim das contas, né, ela tem um papel fundamental de gerar essas representações, né, deformadas da realidade que dão sentido para a vida, né, dão sentido para o vivido propriamente, né. De novo, né, então não é uma operação da consciência, né, é algo que nós recebemos porque é assim que a sociedade se apresenta, né. Um filósofo que nasceu na Argélia e geralmente é apresentado filósofo francês, enfim, chamado Louis Althusser, ele sempre é bastante lembrado quando a gente fala dessa questão da ideologia, né? E eu particularmente gosto muito das coisas do Althusser. Ele tem um texto que ele sozinho não é dos melhores dele, né? Mas ele no conjunto ali, enfim, do que ele pensava sobre, ele é muito interessante. Do que ele chamava de aparelhos ideológicos de Estado, né? Então vamos pensar assim, se a gente retoma aquela frase, né, que é a ideia de fazer com que valores de um determinado grupo pareçam aos demais com valores universais. Tentem imaginar que isso não é organizado tão bem assim, né? Então a ideologia não é um embuste, né? Não é um discurso enganador que uma classe faz para enganar os demais, né? Imagine que isso assim, né, um século após outro na reprodução do modo de produção, isso daria algum problema em algum momento, né? Então, portanto, a ideologia é algo que todas as classes participam, né, ou compartilham. Mas assim, a ideia principal é que nós temos, né, além da estrutura econômica, da estrutura jurídico-política, nós temos alguns instrumentos que conseguem assimilar essa maneira mais geral como a sociedade se apresenta e traduzir essa deformação original, vamos chamar assim, para discursos específicos. E isso faz com que essa coisa que nós chamamos de ideologia, né, se crie ou apareça também na forma de ideologias regionais ou específicas. Por exemplo, né, a religião, né? Então a religião ela pode, independentemente das questões da fé, tá? Não está em questão que se Deus existe, não existe, não é disso que a gente está falando. E qual é o Deus, os deuses, as deusas, e como é que isso pode funcionar, não é isso. A questão é, essa religião, quer dizer, esse agrupamento humano, né, essa organização aí, enfim, propriamente humana, ela vai absorver as representações, né, mais gerais da sociedade, essas deformadas, e traduzir para um discurso específico, portanto, para um discurso religioso, né, enfim, sustentado em dogmas teológicos, etc., essas representações. A família vai fazer isso na maneira como atribui os papéis, né, do menino, da menina, criando as expectativas sobre o futuro, definindo o que é um bom futuro ou não, o que é felicidade, o que é tristeza, associando, né, a felicidade à ideia do ser bem-sucedido, e esse bem-sucedido a determinados lugares sociais, né, tidos mais valorizados socialmente. A escola vai fazer isso transmitindo essas deformações travestidas de ciência.
vocês têm outras ideologias regionais que vão derivar, né, tanto dessas relações entre a família, a escola, como a que está bastante em voga aí, que é a ideologia do mérito pessoal, né? Então essa ideia, essa noção teórica do indivíduo, né, como a pessoa singular que precede a vida social, etc. É como se nós fôssemos todos ilhazinhas, né, que são e cada um correndo atrás dos seus interesses egoístas, como dizia lá o Adam Smith há tanto tempo atrás, né? Isso tudo são formas, né, assim, derivações, né, ou traduções da maneira como a sociedade se apresenta para nós, né? Isso a gente falando da sociedade capitalista, né, do modo de produção capitalista. No nosso caso a gente pode dizer que as relações mercantis, né, que na verdade assim, a relação mercantil ela é um momento do processo produtivo capitalista, né? Mas as nossas relações, né, portanto a sociedade inteira acaba aparecendo para nós como se nós vivêssemos num grande conjunto de relações mercantis, né? Relações mercantis que vão envolver sempre necessariamente indivíduos portadores de algo que interessa a um e outro, que se encontram livremente em algum lugar e podem ou não estabelecer um contrato. Isso significa então, né, indivíduos proprietários privados de algo que interessa a um e outro, que vão se encontrar livremente em algum espaço e podem estabelecer também livremente em condições de igualdade um contrato. E esse contrato vai derivar depois para o direito de uso e abuso, né? Portanto, de dispensar essa coisa como bem quiserem, seja lá o que for, daquilo que foi trocado, visto que se torna propriedade também e tal. Isso vai se expressar no direito, né? Vai aparecer lá. Então, no direito burguês, nós vamos aparecer com a figura do indivíduo e os indivíduos todos livres iguais, né? Então essa liberdade e essa igualdade, né, que é uma igualdade formal só, uma igualdade jurídica, ela é individual. Se vocês pegarem outras formas, né, do que a gente, para usar o mesmo termo, chamar o direito mesmo, né, embora a gente possa atribuir outro termo para isso, mas enfim, mas em outras formas de organização da vida social, esse conjunto normativo, enfim, né, o que estabelece ali as regras da vida social e mesmo os valores, né, sobre os quais estão baseados essas regras todas, essas outras formas elas vão tratar de maneira distinta classes sociais distintas. Então, se vocês pegam, por exemplo, né, na sociedade feudal, na sociedade escravista, no Brasil aqui, no tempo do escravismo, né, nós vamos ter estatutos diferenciados para classes sociais diferenciadas. E as classes sociais vão aparecer escancaradamente, né? Então você tem lá quem é considerado livre e quem não é livre, né? E mesmo se você pensar numa situação em que todos têm liberdade, mas você vai encontrar lugares sociais bastante diferentes, né? Baseados em outras questões, né? No sangue azul, na linhagem e por aí vai. Na sociedade burguesa, pelas necessidades, né, próprias do nosso tipo de relações sociais de produção, nós vamos ter que aparecer todos nós como indivíduos livres. Porque se você não cria essa figura do indivíduo, quer dizer, se você não pulveriza, né, as classes sociais nessa figura do indivíduo, essas relações vão parecer sempre de maneira um tanto quanto escancaradas, né? Isso pode complicar um tanto as condições da reprodução, né? Então essa figura de indivíduo, né, a pulverização das classes na figura do indivíduo. Então eu sou indivíduo e o dono da grande empresa lá também é indivíduo, né? Nós criamos até essas coisas da pessoa física e a pessoa jurídica, né? Então são pessoas, né, são indivíduos que se encontram num mercado que nós chamamos de mercado de trabalho, e eles trocam, né? Porque um oferece trabalho e o outro tem algo que quem oferece trabalho precisa, que é o dinheiro ali, né? O equivalente universal para trocar pelo que é necessário para manter a vida. Então, ao colocar trabalhadores e capitalistas, né, como indivíduos iguais e livres, que se encontrariam livremente, estabeleceriam contratos de trabalho também livremente, né?
nós mascaramos a forma como ocorre o tipo de exploração no trabalho nas sociedades capitalistas propriamente. E aí o mais legal, né, aí para a reflexão de vocês aí, para a gente fechar essa coisa da estrutura ideológica, que a gente tem assunto para falar sobre isso assim por dias, mas assim, só para dar um exemplo para que vocês reflitam, pensem assim, que eu tenho certeza que na cabecinha aí de muitos de vocês, esse professor é comunista e está falando essas coisas, né? Não tem problema nenhum ser comunista também, viu? Mas assim, isso ajuda a gente a pensar nas relações que nós vivemos. Pensem assim, aí você pensa, mas a nossa sociedade não é baseada em exploração de trabalho, porque a gente tem liberdade para empreender e essas coisas todas que repetem, né, para todos os lados hoje em dia. Mas vamos tentar pensar assim, nós não conseguimos às vezes perceber que nossas relações são baseadas também na exploração do trabalho. Mas vamos fazer um exercício assim. Pense aí com você, né? Você tem dúvida de que na sociedade escravista havia exploração do trabalho, né, do humano sobre o humano? Eu imagino que não, né? E quando a gente pensa numa sociedade escravista, vem à nossa mente imediatamente dois grupos fundamentais, né? O grupo dos que são donos dos escravos, seja lá o nome que isso recebe historicamente, vai mudando, e o dos escravos. Quando você identifica isso, você está falando de duas classes sociais fundamentais, né, de qualquer modo de produção escravista. Quando a gente pensa nas relações feudais, né, acho que ninguém aqui tem dúvida também de que ali havia uma exploração do trabalho escancarada, né, entre a nobreza e os servos, né, entre o que a gente na escola ensinava, por exemplo, um senhor feudal, né, mas eram, né, a nobreza e os servos ali. Ora, imagino que ninguém tenha dúvida, né, de que os servos era uma forma de exploração do trabalho dos servos, tal, justificada pelas razões mais diversas e tal. Não há dúvida disso, né? Imagino. E de novo, né, quando você identifica os servos e os nobres, você está identificando duas classes sociais fundamentais daquela forma de organização da vida social. E às vezes até, né, para quem tem aí um tanto mais de sensibilidade para pensar as coisas pelo lado dos que padeciam, né, a exploração do trabalho, às vezes pode vir à cabeça assim, mas esses trabalhadores eles vão aparecer sempre, né, com raríssimas exceções em formas escravistas, mas eles vão aparecer sempre como maioria, né, assim, porque eles não se rebelavam, né, quer dizer, porque eles aceitavam aquelas condições, né, porque eles se resignavam naquelas condições de trabalho, de exploração que aparecem para nós de maneira tão escancarada, né? Primeiro, claro que nós temos, né, na história revoltas mais diversas, enfim, né, tanto de servos quanto de escravos e assim vai. Mas de fato eles vão, né, muito tempo, né, resignadamente ali, né, naquelas condições. Isso pode ser explicado, além da questão da força, pode ser explicado obviamente pela questão da ideologia, né? Eles viviam a ideologia do tempo deles e nós não. Por isso que as relações deles aparecem para nós dessa maneira escancarada. Aí quando a gente pensa nas nossas relações, isso não aparece com essa clareza toda. E tentem pensar isso, né? Isso pode não aparecer porque nós estamos dentro da ideologia do nosso tempo. Daqui a alguns séculos, a nossa espécie vivendo outras relações, eles vão poder olhar para o nosso tempo aqui e dizer, mas por que eles não se rebelavam? Né? Por que eles não reagiam a essa forma de exploração que parece tão escancarada assim? Enfim, o modo de produção então é formado por essas três estruturas particulares e, como vocês podem ver, vale muito a pena estudar cada uma delas detidamente, porque há muito assunto aí para a gente desenrolar. Meu abraço para vocês e a gente continua com outro tema em breve.